Olá, bem-vindos! Hoje nosso papo é sobre a história da educação. E olha, não é só nostalgia, viu? As fontes que a gente consultou, elas batem numa tecla interessante, que essa é uma análise dos acontecimentos passados, permitindo-nos compreender os acontecimentos presentes e assim podemos nos preparar para os acontecimentos futuros. Exatamente. É entender de onde viemos para saber onde a gente está, né? E para onde talvez a gente vá. A nossa base aqui são materiais variados, desde revisões acadêmicas até conteúdos mais focados, tipos da prova nacional docente. Legal! E a ideia, então, é mapear como esse conceito de educar foi mudando, certo? Desde lá da Grécia Antiga até chegar no Brasil de hoje. Isso, ver os momentos-chave, as ideias que marcaram a época e como chegamos nos debates atuais. O foco é dar subsídios para a gente pensar práticas mais conscientes, mais justas. Perfeito. Então vamos começar lá atrás. Grécia Antiga. O famoso método socrático, né? Aquela coisa da ironia, da maêutica. Isso, a arte de parir ideias com perguntas, né? O foco ali era usar a razão para a gente poder discernir sobre o bom, o justo e o certo. É a raiz da paideia. A paideia, a formação integral do cidadão. Exato. Já em Roma, bom, o foco se desloca um pouquinho, vai mais para ação, para a constituição do direito, sabe? Ah, entendi. E eles criam ali o que seria o primeiro sistema oficial de ensino, bem restrito, claro, mas é um começo. E aí surge o Quintiliano, um pedagogo importante. Dando um salto enorme no tempo, Idade Média. Aí a Igreja Católica entra forte, né? Totalmente. Vira o epicentro do controle das múltiplas práticas culturais. A educação fica muito ligada à catequese, é mais dogmática. E figuras importantes dessa época. Temos Santo Agostinho, pensando muito em disciplina, e São Tomás de Aquino, tentando conciliar fé e razão. A estrutura era o trivium e o quadrivium, né? As artes liberais. E aí vinha o Renascimento, a Reforma. Uma virada. Uma baita virada. Acontece um retorno da confiança, então, na razão. Um humanismo diferente, talvez mais laico. O Lutero, por exemplo, defende que a escola tem que ser uma ação a ser conduzida pelo Estado e não mais pela Igreja. Isso é revolucionário para a época. Imagino, e a Igreja Católica como reage? Vem a Contra-Reforma. E aí os jesuítas são protagonistas com o Ratio Studiorum. Ah, o famoso método jesuíta. Isso, um método super estruturado, quase um manual, né? Muita disciplina, repetição e o professor ali no centro, o método da preleção que eles chamavam. O mestre fala, o aluno escuta e absorve. Chegando mais perto da gente, o iluminismo. Ali as bases da pedagogia moderna começam a se formar. Começam sim. A aposta é total na razão, na ciência. A ideia é a substituição do conhecimento verbalista por um conhecimento das coisas. Começam a surgir as primeiras escolas públicas, laicas, e uma ideia nova sobre a infância também. A descoberta da infância que falam. Exato. E aí, nossa, floresce um monte de ideia nova. Montessori e a aprendizagem ativa, Dewey com a experiência, a escola ativa. Freinet também, né? Para Sim. emancipar o sujeito. Sim, o Freinet com trabalho criativo e até o Makarenko lá na Rússia falando de coletividade, disciplina e autogestão. É um caldeirão mesmo. E como toda essa história, digamos assim, desembarca aqui no Brasil? Bom, antes dos portugueses, claro, os povos indígenas tinham suas formas de educar, muito pela oralidade, pela observação, né? Sim. Aí, com a chegada dos jesuípes, em 1549, vem um ensino mais sistematizado. O foco era a catequese, óbvio, mas também estava alinhado aos interesses de Portugal, né? Para perpetuar e fortalecer a economia portuguesa. Só que eles são expulsos por Pombal, lá em 1759. Isso. E aí? Aí é o fim da pedagogia tradicional com viés religioso dos jesuítas, pelo menos oficialmente. Tenta-se um ensino mais leigo, com as aulas régias. Só que, bom, faltou tudo. Estrutura, professor preparado, método. As fontes falam que gerou um certo vazio educacional. Entendi. No Império, então, a coisa não anda muito rápido. A lei de 1827
cria as escolas de primeiras letras. Isso, usando até o método lancasteriano, aquele esquema de um professor para muitos alunos com monitores. Mas a desigualdade era a marca, né? E a descentralização com o Ato Adicional de 1834 piorou isso. Acabou acentuando as diferenças regionais, sim. Só na República Velha que surgem os grupos escolares, lá em São Paulo, como um modelo. A ideia de escola pública, gratuita, obrigatória, de qualidade e laica. Mas ainda era para poucos. A Era Vargas, então, parece um divisor de águas. Com certeza. Vargas centraliza bastante. A educação é vista como instrumento de modernização econômica, mas também, olha só, como mecanismo de controle social. Duas faces da mesma moeda. Exato. O Ministério da Educação é criado em 1930. E em 32 tem o Manifesto dos Pioneiros, um marco, defendendo a pedagogia renovada, a escola pública para todos. Mas aí vem a Reforma Capanema depois. Vem sim, em 42. Reforça a moral e cívica, cria as leis orgânicas do ensino, o Senai. Ali já está ventilando a pedagogia tecnicista, né? Educação para formar para o mercado. E durante a ditadura militar, de 64 a 85, como fica? Olha, de novo, a educação é usada como mecanismo de controle social e para formar gente para o modelo econômico desenvolvimentista. A pedagogia tecnicista se consolida de vez. Habilidades técnicas, eficiência. A Lei de 71, que tornou o profissionalizante obrigatório no segundo grau, né? Essa mesma. Mas, ao mesmo tempo, é nesse período que as pedagogias críticas, tipo a do Paulo Freire, ganham muita força na resistência, mesmo que à margem do sistema oficial. E aí vem a redemocratização. A Constituição de 88 é um marco fundamental, imagino. Gigantesco. Afirmar que a educação é um direito de todos e é um dever do Estado muda tudo, pelo menos no papel. Depois vem a nossa LDB de 96 e, mais recentemente, a BNCC em 2017. Olhando para trás, então, essa trajetória brasileira é bem complexa. Educação como controle versus educação como direito, como caminho para a cidadania. Cada momento histórico refletiu um projeto de sociedade. E entender isso tudo ajuda a gente a colocar os desafios de hoje em perspectiva, né? Essa luta por qualidade, por equidade, pela valorização do professor, por formar cidadãos críticos conscientes, ela não nasceu ontem. De jeito nenhum. Ela carrega todo esse peso, todas essas lutas e conquistas do passado. Fica a reflexão, então. Pois é, com tanta história e agora com as pressões da tecnologia, as mudanças sociais, qual será o próximo grande marco na educação? O que vai significar de verdade educar nas próximas décadas? É algo para a gente pensar.